Olá, vamos corrigir mais uma questão do artigo 5º, Instituto OCP. Vamos para a tela. A questão me diz o seguinte, olha só. A questão diz que assinale a alternativa correta. A. Segundo os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, tá? Senão em virtude de lei. Isso é o inciso 1. Ficou grande esse inciso, né? Mas tá bom. Isso é o inciso 1. Aliás, isso é o inciso 2. Tá? O inciso 1 é todos são iguais perante a lei. É o inciso 2 do artigo 5º, tá bom? Tá errado, porque senão em virtude... É a lei que nos obriga, não são os princípios. Inclusive, há vários casos de jurisprudência de pessoas que são obrigadas por decreto, por outros instrumentos normativos que não sejam lei. O princípio da legalidade, vou até anotar aqui, o princípio, esse inciso, na verdade, ele trata de um dos aspectos do princípio da legalidade. Não é só esse aspecto, tá? O princípio da legalidade. Tem o princípio da legalidade no direito penal, que é aquele dispositivo que diz que não há lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, você conhece com certeza. Tem o princípio da legalidade na administração pública, onde o gestor só pode fazer aquilo que a lei obriga ou permite, né, obriga atos vinculados, permite atos discricionários, e tem o princípio da legalidade aqui aplicado ao particular, aplicado ao cidadão, né? Ao administrado, ao jurisdicionado. Eu só sou obrigada a fazer, qualquer pessoa só é obrigada a fazer, ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Se eu sou obrigada a fazer algo que a lei não obriga, isso é constrangimento ilegal. Artigo 5º, inciso 2 é que traz esse dispositivo, tá bom? E aí eu desenvolvi outras argumentações com base nisso. Vamos lá para B. A B vai me dizer o seguinte: uma vez que o Brasil é um país laico, não é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Na verdade, é assegurado, tá bom? Isso é o inciso 7º do artigo 5º. Tem uma sequenciazinha de dispositivos que falam sobre a liberdade religiosa, né? Então, o que a gente tem de regra? O Estado brasileiro é um Estado laico, mas ele reconhece a religiosidade do seu povo. Então, eu tenho liberdade religiosa, são protegidos os locais de culto e as liturgias religiosas, os rituais religiosos, né? Claro, desde que esses rituais não cometam crime, né? A questão, por exemplo, de ninguém poderá ser privado das suas convicções religiosas, salvo se invocá-las para se eximir de obrigação a todos imposta. A questão também aqui do dispositivo, que nos locais de internação coletiva, onde eu não posso sair para exercer a minha prática religiosa, a minha crença religiosa coletivamente, ali numa igreja, né? E aí é para qualquer igreja, tá? Pode ser um templo budista, pode ser um templo evangélico, pode ser uma igreja católica, pode ser um terreiro de umbanda, qualquer igreja, tá? Então, quando a gente fala desse dispositivo, a pessoa tem liberdade religiosa, o Estado é laico, mas a pessoa tem liberdade religiosa, mas ela está num asilo, num hospital, num quartel. Então, ela pode ter ali a prestação de assistência religiosa. Agora, olha que interessante. Se a pessoa não tem religião nenhuma, o ateu, por exemplo, o agnóstico, por exemplo, há diferença entre eles, e ele não quer receber assistência religiosa, é um direito dele, ele não pode ser importunado. Ele está lá no hospital, doente terminal, ele está para morrer, aí vai alguém prestar assistência religiosa, mas ele é ateu. Ele tem o direito de não ser importunado. Mas o outro, lá no outro quarto, no outro leito, na enfermaria, enfim, quer assistência religiosa, ele tem direito e o Estado não pode impedir, ok? O Estado não vai prestar assistência religiosa porque o Estado é laico, mas o Estado vai proporcionar que essa pessoa receba, ou seja, obedecendo os horários de visita no presídio, no quartel,
Bem que no quartel tem um capelão, né? Tem um militar capelão, mas os horários de visita no presídio, no hospital, no asilo, aquele religioso, que não precisa ser o padre, o pastor, o rabino, o pai de santo, pode ser uma pessoa que tem uma religiosidade e vai lá prestar uma assistência religiosa. Não necessariamente é um culto que vai ocorrer ali, é uma celebração necessária, mas é uma assistência religiosa, tá? Falei demais aqui nesse, vamos para a letra C. São invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, esse é o inciso 10, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente. Tá certo, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente. Inclusive, essas indenizações elas podem ser acumuladas, tá? Se o dano ocorreu no âmbito moral e no âmbito material, cabe indenização acumulada. Questão certa, a letra C. Vamos lá para D. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros. Esse in aqui está errado. Transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar. Tá? Não é intransmissível em qualquer hipótese, também não é transmissível em qualquer hipótese. É pelo tempo, e aí a lei de direitos autorais já existe, que a lei determinar. É assim mais ou menos que diz o inciso, tá? E a gente vai anotar aqui, é o inciso 27, inciso 27, tá bom? 22 fala do direito de propriedade, 23 fala da função social, 24 fala da desapropriação, 25 fala da requisição, 26 fala da pequena propriedade rural, 27 fala da propriedade autoral, tá bom? É uma sequenciazinha. Aí 28 fala da propriedade industrial, não, 28 continua falando da propriedade autoral, 29 da industrial, 30 do direito de herança e 31 do direito de herança também dos bens deixados pelo estrangeiro. Vai lá que é uma sequência. Assim, o artigo 5º ele não é sistematizado, tá? Tu não encontra assim essas sequências todas organizadinhas. Mas em alguns casos você encontra assim a sequência de direitos, né? E propriedade é um que tem uma sequenciazinha, começa no inciso 22 e vai até o 31, tá bom? Então errada D, vamos para E. É assegurado independente do pagamento de taxa o direito de petição. É assegurado independente, isso é o 34, tá? São assegurados independente do pagamento de taxa, o direito de petição, a obtenção de certidões e cópia de documento. Ah, tá. Eu não li até o final. Isso aqui que está errado, tá? Esse resto está certo, tá? Eu inciso 34. Aí a linha A fala do direito de petição e a linha B do direito de certidão. Mas o finalzinho ali está errado, tá? A cópia de documentos públicos não tem, tá? Então, nosso gabarito é letra C. Deixa eu confirmar aqui. Letra C, ok? E a gente fecha a nossa questão. A gente já comentou o que a gente queria e a gente fecha a nossa questão. Clica na próxima questão para a gente comentar, tá bom?